Resumo das novidades da versão 21 beta. Foram gerados vídeos de cada uma delas, então agora vai um resumo das que foram implementadas até agora. Quem tem a versão 20 já pode se candidatar a testar a versão 21 beta. Eu vou deixar um e-mail aqui embaixo na descrição, aí pode me passar o e-mail informando o número do hardlock, que a gente libera então a utilização para auxiliar a testar a V21. Então, o primeiro item é com relação aos interruptores paralelos. Na definição dos interruptores, então se for um interruptor paralelo, ele habilita essa opção aqui ao indicar qual paralelo recebe a fase, né? O programa sempre procura o caminho mais curto, mas quando você tem mais de um interruptor no mesmo ponto, às vezes é interessante mudar esse ponto que recebe a fase para que fique igual a do outro interruptor lá no mesmo ponto. Outro recurso é o do dimensionamento do quadro. Então, se você vir aqui no quadro, você pode editar aqui o resultado do dimensionamento. Então aqui ele traz os circuitos, a bitola, a proteção, se quer reduzir neutro ou não, se quer travar. Então, por exemplo, aqui no chuveiro, eu quero travar esse resultado, para nos dimensionamentos daqui para frente, ele não mudar esse resultado aqui. Então essa alteração aqui já reflete em todo o desenho. Se eu mudar aqui o chuveiro, aqui ele está com a bitola muito alta, vamos botar aqui uma bitola de 10 milímetros, então ele já vai alterar toda a fiação que está chegando ali do quadro até lá, né? Então, se eu alterar aqui ele tem a opção aqui também de ajustar a bitola do terra pela maior fase ou não, né? Outro recurso, se eu alterar, por exemplo, a fiação aqui do circuito 5 por aqui para 2,5, ele já altera de toda a fiação aqui do circuito 5 para 2,5 também. No diagrama, que é a indicação geral do circuito, ou no quadro de cargas também, eu posso vir aqui e alterar a bitola aqui do circuito 5, ele já alterou para 2,5. Aqui no quadro também posso alterar, voltar para 1,5. Ele volta toda a fiação, tanto aqui do diagrama, quanto a fiação também aqui inserida. Gerar quadro de queda de tensão. Então ele pode pegar o QDML1 que alimenta o QDML2, então inclui circuitos dos subquadros, então ele vai gerar aqui, tanto em Excel quanto em texto, em DWG, né, esse quadro de todas as quedas de tensões. Aí que você tem um total geral aqui, né, do quadro, passando por medidor e até chegar em cada um dos circuitos. Então você pode fazer uma conferência de como está, se a queda de tensão está dentro do limite. Outro item é informar aqui qual é a proteção do circuito, porque às vezes a proteção do quadro é diferente dos circuitos. Então, se você define aqui a proteção diferente, não precisa entrar em dados dos circuitos e mudar todos os circuitos, né? E facilita também para você não esquecer e deixar a proteção dos circuitos igual a do quadro. Então esse item ficou separado aqui, já nas propriedades do quadro. Temos aqui também o tipo de quadro, agora você define aqui se é elétrico, lógico, automação, e também a disciplina. Então eu posso ter aqui um quadro para elétrica, outro para dados, outro para som e outro para ar-condicionado. Aí você consegue, na mesma planta baixa, separar uma da outra e visualizar separadamente. Aí não precisa ter em prancha, copiar a prancha para o lado
e fica fazendo uma em cada prancha e está acoplando lá os quadros com os pontos, né? Até porque dessa forma aqui você pode ter a tubulação comum, né? Que atende a mais de uma disciplina. Outro item é a legenda de materiais. Aqui em legenda tem essa opção aqui, materiais. Então eu pego aqui uma tomada, faço um ponto de indicação aqui e ele vai me listar tudo que tem ali naquele ponto de tomada, né? Se você quiser fazer um retângulo, por exemplo, tem aqui a opção janela. Então eu pego desse ponto aqui, ele lista aqui todos os itens que estão ali. A tabela ele vai atualizando, então essa tabela você pode mover para um ponto aqui fora do DWG, porque ele vai aumentando aqui para baixo. Você pode definir a largura aqui também, né? Então, tem aqui configuração também, que você pode definir o layout de como vai ficar essa tabela. Também o rotacionar com autoajuste. Aqui em utilitários, além de mover com autoajuste, você pode copiar. Aqui a opção de rotacionar também, né? Então você seleciona daqui para cá e dá uma rotação. Aqui ele pegou o mesmo ponto, aqui vamos pegar outro. Daí o ângulo errado aqui, né? Mas se você copiar para outro local, então ele vai tudo junto as indicações, né? Então ele fica rotacionado também, além de mover com autoajuste, né? Então eu poderia botar essa luminária aqui na vertical, por exemplo, né? Vamos pegar novamente aqui. Então rotacionar. Ponto base de rotação é o centro aqui e vai rotacionar na vertical. Então ele faz o ajuste já, essa nova simbologia rotacionada. Aqui demonstrando essa questão da visualização por disciplinas. Então aqui em utilitários, congelar, descongelar layers e disciplinas. Então posso pegar aqui, eu só quero visualizar a elétrica aqui nesse ponto. Então ele tirou aqui a parte de som, quero visualizar apenas dados. Então ele deixa apenas o que está passando de dados. Posso deixar a parte elétrica apenas. E outra opção aqui, eu tenho a exibição parcial do quadro, então de iluminação e tomadas. Então eu vou pegar aqui desse quadro, ele já deixa default quando você marca uma vez quais são os circuitos de tomadas, né? Então aqui é 1, 2, 3 e 4, então ele vai mostrar só o que é tomada. Se eu repetir aqui e inverter, ele vai pegar só o que é iluminação. Então fica mais fácil você trabalhar com pranchas de tomada e iluminação sem precisar criar aquele artifício de criar duas pranchas uma ao lado da outra, né? Então ele trabalha por circuitos. Outro recurso é quadro de interruptores. Então se você tiver um quadro e acoplar os interruptores que estão comandando nele aqui, ou tiver apenas um símbolo que é parecido com um quadro, até tem uma nova simbologia tanto na NBR, que é quadro de interruptor. Ele não está nessa atualização aqui, deixa eu puxar ela. Então aqui temos a simbologia de quadro de interruptores, que não é em si um quadro, né, mas como se fosse um interruptor que comanda várias luminárias, né? Então funciona dessa forma, iniciando aqui na atribuição, né? Ele tem aqui atribuir quadro de interruptores, daí você não precisa atribuir, vir clicando aqui, né, no interruptor e na luminária, interruptor e luminária. Você clica apenas uma vez no interruptor e só vai
indicando as luminárias que ele está comandando, né? Pode aqui ocultar comandos no interruptor, sem limite de teclas, ou se já quer fixar aqui 40 teclas por quadro, 32 teclas por quadro, ele, quando chega no limite ele para, né? Vou botar aqui sem limites. Então pego aqui o primeiro interruptor com ponto de comando e só vou indo, ele já vai atualizando os próximos aqui, fica bem mais fácil de ir atribuindo. Para finalizar o Enter. E para gerar o quadro de interruptores, aqui onde gera quadro de cargas, né, tem duas opções aqui, né? Posso alterar a configuração de layout. Então um gera uma espécie de quadro desse interruptor aqui e o outro gera um modelo com diagrama. Aí eu posso dar uma descrição para cada comando, né? Aqui, como eu não inseri a fiação aqui dele, né, apenas indiquei, ele não veio indicado aqui qual a bitola, né, apenas que é fase e neutro aqui, né. Outro ponto é nos filtros. Aqui nos filtros agora a gente tem opções, então eu posso agrupar propriedades em grupos, né? Aí para não ficar uma lista muito longa. E posso também adicionar filtros por fiação, se eu quero separar em fase, neutro, terra, para localizar onde estão, né? Então se eu vier na opção filtrar, ele vai criar duas colunas, e quando eu clico aqui em símbolo, ele vai abrir a lista de símbolos do circuito, fiação do circuito. Aí essa lista aqui fica compacta e fica mais fácil de você procurar, né? Ou todos do quadro, né? Então fica mais fácil de navegar aqui nos filtros das propriedades. Outra função é encabeamento. Tem agora gerar diagrama dos pontos, então ele faz a relação de todos os pontos que estão conectados a cada pad panel. Seleciona aqui o rack, pode alterar a configuração, layout, cores, o tipo de bloco que vai usar, então é bem parametrizada essa função aqui. Então ele gera, você define aqui qual o número de pontos de cada pad panel e ele vai gerando os pad panel necessários até conter todos os pontos instalados. O outro é um diagrama dos pontos de automação. Então esse ponto ele pega cada interruptor, coloca aqui o circuito, o ponto de comando dele e conecta aqui os módulos para saída para automação. Outra mudança também é no mapa de cabos. Aqui você tem a opção de parametrizar, né, as colunas que você quer incluir no mapa de cabos. Também tem o pad panel, a porta do pad panel, localização. Então ficou bem mais flexível a geração do mapa de cabos da parte de cabeamento. Aqui vou gerar um arquivo texto, pode exportar para o DWG também, em Excel. Então aqui seria em arquivo texto, né? Então o pad panel, a porta, do ponto de onde sai até onde vai, o comprimento, o tipo de cabo. Então até agora são essas as melhorias da V21. E quem tiver a V20 e quiser fazer parte do grupo de teste, é só mandar um e-mail com o número do Hardlock para o e-mail que eu vou deixar aqui embaixo na descrição.